Bíblia em Filipenses, capítulo 2, capítulo 1, versículo 21. Filipenses 1, 21. Como eu falei, eu vou fazer uma breve ministração. Da palavra de Deus, antes de iniciar nosso estudo. Filipenses 1, 21. Amém? Só um versículo. Filipenses 1, 21. Filipenses 1, 21. Todos acharam? Diz a palavra do Senhor. Porquanto, pode ler todos juntos? Porquanto, para mim, viver é Cristo, e o morrer é lucro. Amém. Pode sentar, amados. Eu estou trazendo esse texto justamente porque cada vez mais a gente vai lendo a palavra, parece que é um tesouro escondido que a gente vai descobrindo. Eu estou estudando, nós vamos estudar hoje, passar a estudar a primeira carta de Paulo a Timóteo. E daqui a pouco eu fui me aprofundando, e fui entendendo certas coisas, porque Paulo escreveu isso, né? O viver para mim é Cristo, o morrer é lucro. Parece uma utopia, parece uma coisa meio, como dizem as brincadeiras, aí, uma coisa fora da casinha, coisa bem... Poxa, o viver para mim é Cristo, o morrer é lucro, né? Morrer é lucro. E isso eu estava meditando nas passagens de Paulo com Timóteo, e observei que o apóstolo Paulo ele tem uma visão depois que ele se converteu. Porque quem era o apóstolo Paulo? O apóstolo Paulo era um cidadão romano. Então, na época em que ele vivia, ele era uma pessoa que tinha uma posição social importantíssima naquela época. Inclusive chegaram para ele e falaram assim: poxa, você é cidadão romano? Para mim me custou muito dinheiro para poder conseguir ser cidadão romano. E ele era cidadão romano. Ou seja, ele poderia ter do jeito que ele vivia, né, do como ele vivia e para que vivia, poderia ter uma casa própria, muito dinheiro, uma pessoa inteligente como ele foi, que ele era, né? Ele poderia ter uma vida familiar, uma vida dedicada totalmente para uma vida... vamos dizer assim, socialmente abençoada, com dinheiro, com gosto. Ele não precisa ser bandido, não precisa ser nada. Uma pessoa, um cidadão romano honrado, como tinha, por exemplo, no livro de Atos, escrevendo sobre o centurião romano, que tinha uma posição também social e que era uma pessoa muito boa, que era o Cornélios. No capítulo 10 de Atos fala sobre ele. Mas não, Paulo... ele descobriu Deus de uma forma mais profunda, foi até o terceiro céu e tudo. E nisso, amados, ele me chamou a atenção maior nesse texto, foi que ele percebeu, isso vem no meu coração, né, orando por vocês, que a vida com Cristo é uma vida eterna. É um preparo de uma vida eterna. A gente, às vezes, dá tudo por esta vida, para a nossa família, para a nossa casa. Não estou dizendo que é errado, não. Tudo, a gente investe muito na nossa vida aqui na Terra. Mas o período que vamos viver na Terra é o menor período possível. O maior período está na eternidade. E a gente dá tudo por essa vida. A gente mata, rouba, faz tanta coisa por essa vida. E esquece que o maior investimento que nós temos que dar é para a vida eterna. Porque quando chegarmos lá, a gente vai fazer o quê? Vamos ser julgados. Vamos estar sendo... Ali a gente vai estar sendo... As pessoas vão ver a gente
Deus vai falar com a gente vai estar direto com Deus, o Criador de todas as coisas. E a gente vai falar o quê? Puxa, me arrependi de não ter feito isso. Puxa, estou tanto tempo, tantas coisas que a gente deixa de fazer para Deus aqui na terra, a gente vai chegar lá e vai ficar, poxa, eu vou ficar esse tempo todo aqui. Existe uma palavra chamada galardão que a gente vai receber no céu. É muito melhor receber um galardão no céu do que receber alguma coisa aqui na terra. Porque o galardão que você recebe no céu, você vai receber para o resto da sua vida ali, com Cristo. Ah, pastor, mas eu não acredito muito, tem algumas coisas aqui que estão complicadas, me dá dúvida. Então você tem que tirar suas dúvidas. Eu não estou falando para a gente viver como Paulo, não, que eu perguntei isso para Deus também. Quando eu estava orando, eu perguntei isso para Deus. Mas nem todo mundo vai ser igual a Paulo. Paulo diz assim, vocês que casaram, que estão vivendo com a sua mulher, se a sua esposa não for crente, você dá testemunho na sua casa, não se separe dela, até que ela seja crente. E o homem que não é crente, a esposa, vive com o seu marido e não se separe dele até que ele se torne crente, ou seja testemunho na sua casa. Mas, se você não é casado, você pode viver a vida que eu vivo. Como assim? Eu não sou casado, não vou casar, eu vou viver para Cristo. Mas ele dá a opção, não é todo mundo que vai viver como ele viveu. Nós vamos ter família, tudo, mas nisso não impede que a maior importância na minha vida, na minha família, seja o reino de Deus. Isso é uma coisa que eu trouxe, através de oração e busca. A gente não bota o primeiro lugar, e Jesus sempre falou, buscai em primeiro lugar o reino dos céus e a sua justiça, porque as outras coisas vão ser acrescentadas. Ou seja, a prioridade nossa é reino de Deus. Seus filhos, sua família, sua esposa, tudo isso é importantíssimo. Foi Deus que te deu, mas todo mundo tem que caminhar, né? Eu vou ler alguns textos aqui nos nossos estudos, que a gente vai perceber algumas coisas. Acho que eu vou ler até agora um, que é em 2 Timóteo. Eu não vou nem no né? O que a gente vai estudar é 1 Timóteo. Quando Paulo estava dando as suas últimas palavras para Timóteo. 2 Timóteo. Capítulo 4, versículo 9. As últimas palavras de Paulo dizem assim: procura vir comigo depressa, porque Demas, tendo amado o presente século, me abandonou. É versículo 9, tá? 2 Timóteo 4, 9. Me abandonou e se foi para Tessalônica. Crescente foi para Galácia, Tito para Dalmácia. Somente Lucas está comigo. Toma contigo Marcos e traze-o, pois me é útil para o ministério. Quanto a Tíquico, mandei-o até Éfeso. Quando vieres, traze a capa que deixei em Troade, em casa de Carpo, bem como os livros, especialmente os pergaminhos. Alexandre, o ferreiro, ou latoeiro, como eu até falei numa pregação de quarta-feira, causou-me muitos males, e o Senhor lhe dará paga segundo as suas obras. Te guarda-te também dele, porque resistiu fortemente às nossas palavras. Na minha primeira defesa ninguém foi ao meu favor, antes todos me abandonaram. Quanto a isso, não lhe seja posto em conta. Mas o Senhor me assistiu e me revestiu de forças, para que por meu intermédio a pregação fosse plenamente cumprida, e todos os gentios ouvissem, e fui libertado da boca do leão. O Senhor me livrará de toda obra maligna e me levará salvo para o seu reino celestial. A ele a glória, séculos, os séculos. Amém. E tem também um pouquinho antes aqui, quando ele fala, isso aqui foi a despedida praticamente de Paulo, no versículo 6, ele bota assim: quanto a mim,
no capítulo 4, mesmo, no versículo 6. Quanto a mim, estou sendo já oferecido por libação. O tempo da minha partida é chegado. Eu combati o bom combate, completei a carreira e guardei a fé. Já agora, a coroa da justiça me está guardada, a qual o Senhor, reto juiz, me dará naquele dia. E não somente a mim, mas também a todos quanto amam a sua vinda. Olha para mim. Agora, quando ele fala assim, amar a sua vinda, foi uma das conclusões que eu tirei da minha interpretação. Amar a sua vinda, todos que amam a sua vinda. Ele estava falando aqui que a vinda de Cristo está vindo para ele. Não sei se vocês estão entendendo isso. A vinda de Cristo está se presenciando para ele. Por que está se presenciando? Porque ele está dizendo que vai morrer. Ele está dizendo que quanto a mim, estou sendo oferecido por liberação, o tempo da minha partida é chegado. E lá no finalzinho ele coloca isso. Quanto a mim, né, somente a mim. Mas ele bota, e agora a coroa de justiça, o reto juiz, me dará naquele dia não somente a mim, a todos quantos amam a sua vinda. Ou seja, amam a sua vinda. A vinda de Cristo, ela vem não somente quando a gente for arrebatado, mas quando a gente vai falecer, né? Quando a gente vai partir daqui. Então, amar a vinda de Cristo. Por que eu amo a vinda de Cristo? Porque o viver para mim aqui é Cristo, o morrer é lucro. O morrer vai ser muito melhor do que viver aqui. Pastor, não é possível, tanta coisa boa aqui, tanto doce, tanta isso, tanta diversão, tanto isso. Poxa, meu time, como é que eu vou torcer pelo meu time, meu tricolor, vou torcer pelo Flamengo, vai perder ontem. Então, amados, não é isso. Essa terra aqui é o mínimo que você pensa. Se Deus criou outro... Aí eu estive vivendo uma outra coisa. É um homem que é estudioso em astronomia. Eu recebi de uma irmã falando como o progresso está revelando as coisas da galáxia, né? São aparelhos, são telescópios super atuais que estão entrando dentro das galáxias, assim como se fosse uma coisa próxima, e mostrando tantas coisas. E ele, com isso, ele é um cristão, ele é um homem de Deus. E existe uma contestação muito forte pelos naturalistas, ele cita naturalistas, que querem mudar essa situação. Praticamente aquele Big Bang, aquela história do Big Bang, da explosão, de tudo, isso está cada vez mais claro que não existe, não tem como ter existido. O mundo, ele não veio através de uma explosão, Não, o mundo foi criado por alguém. Então, isso está desfazendo tudo aquilo que tentam se elocubrar. Eu até respondi essa resposta. Elocubrar uma coisa que não existiu. Não. Deus não somente existe. Se perguntar assim para você, Deus existe? Eu vou dizer assim, Deus é. Ele não existe, Ele é. Eu sou o que sou. Deus é. É maravilhoso isso, você entender. Existe sim. O que existe? O coqueiro, a mangueira, a natureza, isso existe. Agora, Deus não. Deus não existe. Deus, Ele é o Criador. Ele é. Eu sou o que sou. Assim que Ele diz. Então, amados, é uma essência tão maravilhosa de a gente buscar a Deus, entender que Ele tem o melhor para você e o melhor para mim. Ele tem algo que é sobrenatural, super, muito maior do que nós vemos e que nós temos aqui. Então, quando Paulo fala, o viver para mim, Cristo morrer é lucro, eu queria ler depois os versículos posteriores. O que ele diz? Ele diz assim: entretanto, se viver na carne, traz fruto, versículo 22, do capítulo de Filipenses, capítulo 1, versículo 22.
Entretanto, se o viver na carne traz fruto para o meu trabalho, já não sei o que hei de escolher. Ora, de um ou outro lado estou constrangido, tendo o desejo de partir e estar com Cristo, o que é incomparavelmente melhor. Né? Filipenses 1, 21, 22, 23, aquele texto primeiro que eu botei. Ora, de um ou de outro lado estou constrangido, tá? Que é viver incomparavelmente. Versículo 24. Mas por vossa causa é mais necessário eu permanecer na carne. E convencido disso, estou certo de que permanecerei com vós, todos vós, para o vosso progresso e gozo na fé, a fim de que aumente, quanto a mim, o motivo de vos gloriardes em Cristo Jesus, pela minha presença de novo convosco. Eu disse, ele não é egoísta, ele prefere partir, que ele sabe que com Cristo é muito melhor. Mas ele sabe que é necessário estar aqui para convencer, converter, alimentar, fortalecer a fé de outras pessoas, manter pessoas, porque ele vai partir e ele tem que deixar algo aqui que vai fazer com que Cristo seja o principal da sua vida, que seja o caminho, a verdade e a vida, que nada possa, ele está colocando até aqui, que Cristo seja aquele que, a verdade, porque ele falou assim, incomparavelmente melhor é eu estar com Cristo, mas o dever que eu tenho com vocês é muito maior. Isso acendeu no meu coração, trazer essa mensagem para você, e eu queria trazer uma outra mensagem também, queria pedir ajuda do Tiago. Tiago, pode pedir, botar um vídeo para mim? Eu queria trazer para vocês essa mensagem, porque a minha preocupação maior que eu tenho que ter é na vida cristã com vocês. A vida pessoal minha aqui, eu sei que Deus vai acrescentar, mas lógico, eu tenho que me dever à minha família, dedicar, foi Deus que te deu seus filhos, você tem que cuidar, mas tem uma forma muito importante de se cuidar, inclusive na vida de Timóteo. Quando nós estudarmos Timóteo aqui, como eu estou falando, ele vai falar da família dele. E como é importante o cristianismo que entrou na sua vida